Boa tarde a todos. O meu nome é João Corrado Silva, eu trabalho na Direção de Estratégias e Governo Digital na AMA, nomeadamente em estratégias relacionadas com dados, tecnologias emergentes, inteligência artificial responsável. Temos também o tema dos dados abertos, nomeadamente a partir da gestão e promoção da comunidade ecossistema de dados abertos do dadosgov.pt. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas. Saudar a vossa participação. Estes temas são extremamente relevantes para nós, para a administração pública, para a sociedade, setor privado em geral, e realmente é com muito agrado que, quando tive a oportunidade de ver a lista de participantes, percebo que há muitas pessoas da academia, do setor privado, da administração pública central, dos municípios. Temos uma grande representatividade de pessoas neste webinar e não queria deixar de saudar esse facto. Eu vou ser o elemento que vai ligar as várias partes deste webinar, as apresentações, um exercício colaborativo. E pronto, dar-vos as boas-vindas novamente, passando a palavra à engenheira Sara Carrasqueiro, vogal da AMA, que também irá vos deixar algumas palavras e marcar o início da celebração desta semana do Open Gov Week. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito bem-vindos a este webinar. Este webinar marca também o início da celebração da Open Gov Week, portanto, da Semana de Administração Aberta em Portugal. Durante esta semana, um pouco por todo o mundo, os líderes das administrações públicas e da sociedade civil são convidados a discutir novas formas da administração pública se poder adequar às necessidades da sociedade e poder fazer de uma forma muito participada e transparente, e é isto também que estamos a fazer aqui em Portugal. Esta semana em Portugal é o culminar de um esforço da Rede Nacional de Administração Aberta, junto com muitos parceiros da sociedade civil, da academia, de empresas e também da administração pública. Recordar que Portugal aderiu à Open Government Partnership em dezembro de 2017, constituindo para isso a Rede Nacional de Administração Aberta, que já levou a cabo um primeiro Plano Nacional de Administração Aberta e neste momento estamos com o segundo Plano de Ação de Administração Aberta. Portanto, desde já queria remeter os meus agradecimentos pela colaboração e pelo entusiasmo que todos os parceiros da rede têm vindo a empregar nesta iniciativa de administração aberta e também todos os outros parceiros da administração pública, da economia, sociedade civil e empresas que se têm envolvido nas diversas iniciativas que temos vindo a lançar desde há 3 anos, desde há 4 anos para cá. Neste nosso workshop vamos focar um dos temas que constitui um dos compromissos do segundo Plano Nacional de Administração Aberta, que está muito relacionado com o debate sobre os dados abertos, como partilhar dados abertos, como retirar valor dos dados abertos. Nós sabemos que hoje em dia, e a própria Comissão, a própria União Europeia tem vindo a discutir este tema, da questão do valor que os dados abertos podem aportar à nossa sociedade. Portanto, estudos da Comissão indicam que até 2030 se prevê que este valor possa atingir valores da ordem de 194 mil milhões de euros, para além de os dados abertos poderem dinamizar um conjunto de novos empregos, de soluções inovadoras e de novos negócios na economia, também tem um papel muito importante na transparência da administração pública e, portanto, partilhar dados abertos, nomeadamente através do Portal Nacional de Dados Abertos, dados.gov.pt, permite-nos a que estes dados sejam reutilizados para todos estes fins, e hoje em dia nós já temos mais de 130 organizações a partilhar dados, temos mais de 4 mil utilizadores, mais de 4 mil conjuntos de dados ou datasets, e portanto estes dados todos têm vindo a ser reutilizados. Nós conhecemos já mais de 50 reutilizações, isto abre aqui os parênteses para uma importante reutilização destes dados, que é o portal de transparência, ou portanto o maistransparencia.gov.pt, onde no fundo pretendemos dar insights sobre o que é a utilização dos recursos do Estado, do Orçamento de Estado, dos fundos europeus, e portanto com este workshop o que pretendemos é divulgar, sensibilizar e dinamizar uma movimentação proativa para a partilha e reutilização
destes dados. Aproveito também para vos desafiar a acompanhar outras iniciativas que vamos organizar durante esta semana. Todos os dias temos iniciativas, chamo especial atenção já para amanhã às 15 horas, vamos ter um debate, um workshop, amanhã que se assinala o Dia da Internet, sobre cibersegurança, e no dia 20, também às 15 horas, vamos ter um debate sobre mais informação, mais cidadania, que vai versar muito este tema da transparência e do acesso a dados. Portanto, termino esta breve introdução, desejando-vos um agradável e profícuo workshop, uma excelente semana de administração aberta e desafiando a todos o envolvimento proativo neste desígnio que é transformar a nossa administração pública numa administração cada vez mais aberta e mais responsiva às necessidades da sociedade. Bem-ajam e muito bom trabalho. Muito obrigado, Sara. Dar as boas-vindas, entretanto, a quem se juntou ao webinar. Dizer-vos mais uma vez que serei a pessoa que irá ligar estas várias partes, estes vários momentos deste webinar. Eu, conjuntamente com o Rui Carneiro e a Patrícia Peralta, vamos aqui partilhar um conjunto de conteúdos e destacando principalmente o Rui Carneiro e a Patrícia Peralta do LabX na organização de todo este evento, e aos quais eu vou recorrer com João, desculpa interromper-te, mas ficaste sem som. Sim, e eu penso que foi desde o início, certo? Não, foi da parte em que estavas a falar do nosso auxílio, nós entramos. Ok. Obrigada, desculpa. Muito bem, obrigado, Patrícia. Estava a dizer que decidimos neste webinar explorar caminhos que não foram explorados até agora em sessões do OGP, nomeadamente nós hoje vamos contar com uma apresentação num primeiro momento do António Soares, que é meu colega na Direção de Estratégias e Governo Digital, e que lhe calhou aqui uma parte que muitas vezes é tida como menos interessante, mas é absolutamente crucial, que são os aspectos legais, ainda por cima que trazem aqui alguma informação muito recente e muito relevante para os dados abertos. O António Soares irá fazer uma apresentação da Diretiva 1024/2019 e da Lei número 68, aprovada em agosto de 2021, que fala especificamente sobre estes temas. Depois temos o privilégio de contar connosco hoje em duas apresentações distintas. Num primeiro momento, o professor Manuel Dias, que nos irá falar sobre a tecnologia associada aos dados, nomeadamente os dados em tempo real, como é que a tecnologia pode ser utilizada na utilização de dados, não só dados abertos, mas também dados abertos e na sua reutilização. O professor Manuel Dias tem trabalho muito relevante feito em muitas áreas relacionadas com dados. Ele trabalha essencialmente para o setor privado, mas tem muito trabalho feito no âmbito da academia e noutros âmbitos. Partilhar convosco as principais reutilizações, ou das reutilizações mais importantes feitas no portal Dados.gov, que foram feitas pelo professor Manuel Dias, também demonstrando o interesse associado à tecnologia que ele utilizou para fazer essas reutilizações, das quais temos tido feedback muito significativo da parte da comunidade de utilizadores de dados abertos em Portugal. Depois vamos passar para um segundo momento, uma segunda apresentação do professor Miguel Castro Neto, que também penso que dispensa apresentações, está muito ligado à academia, também tem uma visão transversal à semelhança do professor Manuel Dias, da administração pública, do setor privado, dos developers, das associações, tem mostrado muito interesse no tema dos dados e liderado muitas iniciativas relacionadas com dados, das quais eu posso destacar, por exemplo, um trabalho muito relevante no âmbito das Smart Cities. E o professor Miguel Castro Neto tem aqui um desafio muito interessante, que é falar-nos do impacto, da avaliação do impacto da abertura dos dados abertos, pode ser o impacto económico, o impacto social, que é algo que na Europa ainda não se conseguiu fazer com modelos, com metodologias ainda que se possam destacar como boas práticas, digamos assim. É um desafio que a Comissão lança e que os países, nomeadamente quem tem portais de dados abertos, tende a explorar, e nós também estamos a fazer esse caminho. Depois destas duas apresentações, vamos lançar um exercício colaborativo através do Padlet, que é uma plataforma, para quem não conhece, de muito fácil utilização, onde vamos lançar 5 questões relacionadas com
os temas que nós quisemos destacar aqui, quisemos explorar convosco, com a vossa ajuda, sobre dados abertos. Basicamente, centram-se todos no tema das barreiras e a ativação da utilização de dados abertos na sociedade. E depois, por fim, cabe-me fazer a sessão de encerramento, tentando reunir aqui os principais contributos, quer dados pelas apresentações, quer dados pelo exercício colaborativo. Desta forma, agradecer mais uma vez o vosso interesse e a vossa participação e partilhar desde já, passar a palavra ao professor Manuel Dias. Peço desculpa, ao António Soares, peço desculpa, alterei aqui a ordem. Desculpa, António, força. Faz mal. Olá, boa tarde. Penso que me estão a ouvir, certo? Sim, António, estamos a ouvir. Ok. O João já me apresentou, eu trabalho com o João no portal Dados.gov e outros temas que desenvolvemos na AMA. Eu venho aqui falar do conceito de dados abertos na administração pública e dar algumas notas sobre o enquadramento legal para a partilha desses dados. Tal como a engenheira Sara já mencionou, e eu trago este exemplo aqui novamente porque quero reafirmar a importância dos dados abertos, que os dados abertos não são um filho menor, digamos, dos dados em geral. E, de facto, a União Europeia identificou os dados abertos como um pilar do desenvolvimento económico a nível europeu. Os números são expressivos, 194 mil milhões de euros estima-se que será o valor dos dados da reutilização dos dados em 2030. E como todos nós sabemos, o valor económico, a economia, é uma das principais forças motrizes para o desenvolvimento em geral. Certamente o professor Miguel Castro Neto irá falar de forma muito eloquente sobre estes temas, os benefícios dos dados, a nível social, inclusive para a administração pública, com consequências na melhoria dos serviços públicos, na eficiência da própria administração pública. O conceito de dados abertos está definido, portanto, são dados a qualquer cidadão pode aceder, usar, modificar e partilhar para qualquer propósito e sem qualquer restrição. E sem qualquer restrição quer dizer que também pode ser de uso comercial ou não comercial. Não estamos a falar, e chamo a atenção para isso, para dados sensíveis. Não estamos a falar de dados que estejam sujeitos a RGPD, ok? Portanto, os dados abertos são outros dados que estão fora desta questão. Os dados abertos na administração pública são um conjunto muito valioso de informações do setor público e são parte das políticas dedicadas ao governo aberto, à administração aberta, combinando os princípios da transparência, democracia, participação e colaboração. O ecossistema dos dados, em geral, portanto, não são abertos na administração pública, é composto por várias temáticas, onde os dados abertos, obviamente, estão incluídos, mas faço aqui menção a outras temáticas como o Data Driven, o Data 360, as tecnologias emergentes, os modelos de inteligência artificial, portanto, sistemas de inteligência artificial, para os quais os dados têm importância relevante, a cloud e, claro está, a interoperabilidade. Transversal a todas estas temáticas, temos os princípios de once-only e share and reuse. São vários os programas a nível nacional, já em curso, que atendem à questão dos dados e à reutilização dos dados em geral. Faço aqui nota do PRR, que vai trazer um novo alento a todo ao desenvolvimento de todas estas temáticas relacionadas com os dados e dados abertos em particular. Na AMA estamos já a desenhar e já estão abertos alguns dos procedimentos relacionados com dados abertos. Vai ser desenvolvida a Estratégia Nacional de Dados Abertos na AMA, que procura, portanto, promover a cultura dos dados abertos em Portugal, ser um acelerador para a disponibilização e reutilização de conjuntos de dados, a definição de estruturas de participação e de comunidades de práticas. Portanto, estamos a falar de um futuro promissor e que
esperamos nós tenham resultados objetivos e evidentes. Em 2019, a União Europeia publicou uma diretiva 1024 relativa aos dados abertos e à reutilização de informação do setor público. Os Estados-membros têm o dever, não é, de legislar sobre os aspectos mencionados na diretiva, regulamentar e promover os processos administrativos necessários para dar cumprimento à respectiva diretiva. Agrupamos aqui em três setores, portanto, três aspectos importantes desta diretiva: os dados, que estes devem ser disponibilizados gratuitamente, serem elegíveis por máquina, acessíveis através de APIs e, caso seja pertinente, poder ser feito o descarregamento em bloco. Uma definição importante que vem nesta diretiva é o conjunto de dados de elevado valor, tal como o nome indica. São dados que certamente irão ter um impacto enorme na sociedade. Eles estão neste momento divididos em 6 categorias: geoespaciais, observação da Terra e do ambiente, meteorológicas, estatísticas, dados das empresas e mobilidade. Relativamente ao terceiro pilar, eu não me vou alongar, portanto está relacionado com os benefícios e com o valor. A lei número 68, que foi publicada em agosto do ano passado, define, e portanto, a transposição da diretiva que eu mencionei anteriormente, define o papel do portal dados.gov como o catálogo central de dados abertos em Portugal. Define, portanto, que a função do portal é de agregar, referenciar, publicar e alojar dados abertos de diferentes organismos e setores da administração pública, portanto, a nível horizontal e vertical, central, regional e local. Portanto, o portal tem a obrigação, ou deve procurar garantir os níveis de atualização adequados aos datasets, portanto, aos conjuntos de dados, e a sua qualidade, quer dos dados, dos documentos, do próprio inventário, dos metadados conexos a esses dados. Para que seja eficiente, quer a pesquisa, quer o uso desses próprios dados, portanto, que a utilização dos dados abertos seja de facto efetiva e desta forma se possa promover as reutilizações. Outros aspectos são mencionados na lei, que eu não vou alongar aqui, e passo diretamente para o dados.gov.pt. Portanto, este catálogo central de dados abertos em Portugal da Administração Pública foi criado e continua a ser desenvolvido e gerido pela AMA, foi criado em 2011, está subjacente o princípio Come as you are, ou seja, ele deve ser suscetível a ser usado por qualquer pessoa, independentemente do seu nível de maturidade relativamente a dados ou uso de dados. Está desenvolvido sob uma plataforma, portanto, uma framework de código aberto e o Data, e esperamos nós que esta lei número 68, a transposição da diretiva 1024, traga um novo ar e uma nova dinâmica ao portal dados.gov. Alguns números para partilhar convosco. Temos neste momento cerca de 185 organizações registadas no portal. Temos mais de 4.000 utilizadores. Estamos quase a atingir os 5.000 conjuntos de dados e temos 51 reutilizações. Temos aqui uma trajetória de crescimento significativo. O número de utilizadores quase duplicou em um ano. Fizemos um grande esforço para que estas reutilizações atingissem estes números, com exemplos muito, pensamos nós, muito pertinentes e interessantes, que podem ser vistos no portal. E, certamente, ao encontro da Diretiva 1024. Nesta figura ilustra um pouco, portanto, como é que é feita a ligação do portal de dados abertos, dados.gov, portanto, o nosso portal nacional, ao European Data Portal, onde o nosso portal também está indexado. Portanto, do lado esquerdo daquela nuvem temos o que seria o dados.gov
e mais à esquerda teríamos os vários organismos, as várias entidades que partilham dados para o dados.gov. Do lado direito temos outras instituições europeias que também partilham os seus dados, algumas especializadas em diversas temáticas, estatística, economia. Aqui, subjacente a isto tudo, estão sistemas de interoperabilidade que permitem que isto seja possível. Esta figura também ilustra um aspecto interessante, que são os metadados. Atenção que os metadados aqui não são os metadados que temos ouvido falar nos últimos dias. Estes metadados têm uma grande importância, são dados sobre estes dados, e eles, por exemplo, informam-nos quais foram os últimos updates, onde é que eles estão alojados, os formatos dos dados, a que categorias pertencem em vocabulários específicos, bem definidos. Portanto, são instrumentos de qualidade para estes datasets. Esta é a interface, o homepage do European Data Portal. Tem cerca de 36 países registados e tem quase 1,5 milhões de datasets já, portanto, conjuntos de dados disponíveis e publicados. Futuro. Nós na AMA temos definido uma estratégia, como é que queremos avançar para o futuro, relativamente ao dados.gov. Mais uma vez, volto a mencionar o PRR, que nos vai trazer instrumentos para podermos materializar e concretizar muitas destas nossas ambições. Eu aqui vou mencionar em traços claros quais são essas ambições e depois ilustro alguns aspectos que me parecem relevantes. Portanto, a nossa intenção de disponibilização de acesso em tempo real a dados dinâmicos através de meios técnicos adequados, com garantia de estabilidade e fiabilidade, a implementação de soluções inovadoras, facilitadoras e aceleradoras para a disponibilização de datasets, a visualização e sua reutilização, fomentar o crescimento dos datasets, a definição de estándares para metadados, criar mecanismos de gestão de feedback dos utilizadores e gestão da comunidade, promoção de uma cultura de transparência e data-driven através dos dados abertos, implementar processos de medição e avaliação de impacto de abertura de dados na sociedade, eliminar barreiras a uma ampla reutilização da informação obtida com os fundos públicos, disponibilização de dados provenientes de tecnologias emergentes, IoT, drones, etc., e estabilização e fiabilidade e atualização dos datasets. De forma ilustrativa, alguns aspectos concretos que estão definidos no nosso roadmap para o futuro. Relativamente às soluções para Analytics, temos aqui cerca de seis ícones que definem 6 aspectos que eu vou mencionar. Portanto, vamos ter soluções open source, algumas delas, atenção, que já estão disponíveis no site, outras estão em desenvolvimento e em teste. Soluções open source para pivot tables, soluções open source para analytics e visualização, como por exemplo o Raw Graphs, conectividade com soluções de referência, como vai ser, aliás, Power BI, Data Studio da Google, ao Tableau Public, e ligação às respectivas comunidades de dados. Ferramentas de metadados, desenvolvidos no âmbito de um projeto que está finalizado neste momento, que é o CD Lab, e que tem a colaboração da NOV e da Câmara Municipal de Lisboa, entre outros. Publicação de reutilizações, que neste momento estão na fase final no dados.gov, de modelos analíticos para Smart Cities, com o caso concreto de Lisboa, implementados portanto, no âmbito do projeto CD Lab e que estão disponíveis já no portal da Lisboa Aberta. Ferramentas de analytics para análise de dados de forma exploratória e para alguma estatística descritiva e visualização, portanto, num pacote de software desenvolvido na casa e disponível em open source. Depois, novas áreas que queremos implementar no portal. Uma secção de Data Stories, portanto, com storytelling, infografias, algumas de caráter jornalístico, entrevistas com personalidades relevantes nesta temática, uma área exclusiva para visualizações de alto impacto, uma área que permita aos utilizadores poderem, e aqui
quero realçar este aspecto muito relevante, que permitem aos utilizadores requerer datasets, portanto, conjuntos de dados a entidades, abrir aqui um canal uma via para que isso seja possível, disponibilizar soluções open source, disponibilizar dados de investigação, isto é uma área que também vai ser implementada no dados.gov, e melhorar os tutoriais já existentes no portal. Outros recursos a desenvolver, portanto, outras ferramentas, ferramentas para, sempre open source, para conversão de formatos de datasets, ferramentas para anonimização e limpeza de dados. Estas ferramentas podem ser utilizadas por entidades que não têm, digamos, capacidade para desenvolver ou para comprar, não é? Este tipo de instrumentos para poderem disponibilizar os seus dados. Um questionário no portal para se perceber que dados é que interessam aos utilizadores. Vamos, mediante o estudo das boas práticas e também o contexto nacional, definir a classificação dos conjuntos de dados. Também vamos fazer particular atenção ao conjunto de dados de elevado valor, implementar formas mais avançadas de pesquisa e, tal como o João mencionou no princípio, um aspecto muito importante, instrumentos de medição de impacto na abertura de dados. Como é que se podem publicar dados no dados.gov? Portanto, os utilizadores podem se registar, assim como as entidades. Os utilizadores podem se associar às entidades mediante uma validação, obviamente. Os dados podem ser carregados, podem ser indexados através de um URL ou uma API, ou então através de um mecanismo automático implementado pelo dados.gov, um harvester, que faz as atualizações da informação acerca dos dados disponíveis ou publicados de forma automática e periódica. Só um último slide. Este slide tem só o propósito de fazer ponto para a próxima apresentação do professor Manuel Dias, para mostrar como toda esta dinâmica dos dados, quer sejam eles abertos, quer sejam cruzados com dados do setor privado, é do interesse de todos, nomeadamente em contextos de crise, como se pôde constatar recentemente, que estes dados possam estar disponíveis, possam ser utilizados para fazer reutilizações, criar serviços novos, responder a perguntas, responder a solicitações, tomar ações, decidir. À direita temos o mapa, é só ilustrativo, é do indicador portanto, a distribuição por exemplo, substâncias nas áreas residuais, ou de uma substância, ou aspectos relacionados, por exemplo, com o Covid. Quando digo áreas residuais, estamos a falar já de infraestruturas altamente apetrechadas de sensores, portanto, estamos a falar de IoT, estamos a falar provavelmente já de tecnologias que permitem alavancar a disseminação deste tipo de sensores em muitas estruturas, como o 5G. Chama a atenção que o 5G, a Estratégia Nacional para o 5G, para a Administração Pública, está a ser também, faz parte das competências da AMA, vai ser desenhada na AMA. Relativamente aos dados do setor privado, que muitas vezes não nos podem chegar ao portal dados.gov de forma direta, podem vir através dos reguladores, muitos aspectos relacionados com esses dados agregados, informação relevante, e o cruzamento desta informação toda certamente pode permitir, e há já exemplos disso, pode permitir a solução de muitos problemas, a resposta a muitas questões, sob a forma de que nós chamamos de reutilizações. Quero só fazer aqui só uma chamada de atenção. Portanto, o Dados.gov, a ambição do portal não é só ter dados abertos, também dados abertos com certeza, mas não só portanto, da administração pública, mas do setor privado. Portanto, dados do setor privado também são bem-vindos, desde que sejam abertos, é evidente. E pronto, termino aqui a minha apresentação. O meu obrigado e obrigado pelo vosso tempo e atenção. Muito obrigado, António, pela tua apresentação. Referir aqui a importância de começarmos a falar sobre estes temas relacionados com a legislação em torno do tema dos dados abertos e de informação detida pelo setor público, dado que são coisas relativamente recentes, estamos a falar de 2019 e 2021,
E é importante esta abordagem sobre estes aspectos, que trazem aqui um conjunto de compromissos às entidades, quer na abertura dos dados abertos, quer na abertura dos conjuntos de dados de elevado valor, os chamados High Value Datasets, que têm bastante importância para o desenvolvimento da economia, desenvolvimento social e outros aspectos muito relevantes na sociedade. E também focar aqui, antes de passar a palavra ao professor Manuel Dias para a próxima apresentação, focar muito o último slide, que é um slide que representa perfeitamente todo o universo que pode ser feito através de um macro use case, do que é que pode ser feito a combinação de dados detidos pela administração pública central, local, pelos reguladores, pelo setor privado, e é importante sublinhar isso. Bom, antes de passar aqui para a próxima apresentação, dizer que o desafio que foi colocado ao professor Manuel Dias prende-se precisamente com, como eu tinha dito no início da minha intervenção, com a sua elevada participação em reutilizações muito relevantes no Dados.gov, o interesse por estes sistemas, mas sobretudo porque é uma pessoa aqui que pode trazer uma visão das melhores práticas do que é feito com o tratamento e análise de dados através das novas tecnologias. Tem uma consciência muito vasta sobre o que é feito no setor privado, que é algo que é bastante importante para estes dados poderem ser combinados com dados da administração pública, que nos ajudem à tomada de decisão, a serviços mais ajustados, mais adequados, mais atempados. E neste sentido focar também um pouco a visão no tema dos dados em tempo real, mas não só. Por isso está lançado o desafio para a apresentação. Vou passar a palavra ao professor Manuel Dias. Olá, João. Bom, boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me? Sim, perfeitamente. Ótimo. Bom, antes de mais, deixa-me agradecer o convite para estar aqui. É realmente um prazer enorme estar a falar de uma área que, para além do tema profissional, como referiste, me tem levado, é de elevado interesse nos últimos anos, e tenho feito aqui um conjunto de ações muito, eu diria, de sensibilização e evangelização à volta da importância dos dados. Acho que esse é talvez o mais relevante, e sem dúvida alguma que o Dados.gov tem um papel central, fundamental. Eu estava a ouvir o António e fico muito feliz porque eu vejo muita ambição em todas as funcionalidades e no roadmap para colocar dentro do Dados.gov, sem dúvida alguma. Acho que todos falamos de dados, todos falamos de inteligência artificial, mas depois ainda percebemos que há um conjunto de desafios e de blocos em muitas organizações para fazer uma análise, às vezes eu diria, uma análise simples da informação. Já nem estou a falar de qualidade de dados, de governance, ou de machine learning em cima desses dados, simplesmente partilhar, peço desculpa, e analisar esses dados. O que o João pediu para esta sessão é um bocadinho mais à frente, é olhar para o tema dos dados em tempo real. Eu considero, se vocês recordarem daquele quadrante mágico da Gartner, que olha para a análise do passado, a análise descritiva e depois a análise preditiva, a parte da análise em tempo real, se calhar está aqui entre a análise do presente e do futuro, porque pode também ser muito usado para fazer previsão em tempo real. E, portanto, o que eu vos quero falar é um bocadinho sobre o tema do valor de ter dados em tempo real para suporte à decisão, seja dentro das entidades do setor público, seja dentro do privado, onde também existem muitos use cases que podem e devem ser usados tirando partido desta informação. Isto é particularmente relevante hoje em dia, quando todos sabemos que vivemos num mundo completamente conectado. O António estava a falar há pouco do 5G. O 5G é simplesmente uma forma mais rápida de nos conectar, mas nós já vivemos isso hoje em dia. Vivemos isso nas cidades, vivemos isso nos edifícios, vivemos isso no governo, vivemos isso na área da saúde, e, portanto, quando sabemos que a 2025 se prevêem 175 zettabytes de informação e mais de 50 bilhões de dispositivos conectados até 2030, dá-nos a noção clara do que temos pela frente em termos de informação, e também do desafio que é usar esta informação cada vez mais em cenários em tempo real. Eu não vou detalhar, até porque o professor Miguel Neto depois de certeza que vai dar aqui uma visão mais clara sobre o valor da administração pública, mas efetivamente, quando falamos de análise de dados em tempo real, estamos a falar de múltiplas áreas da sociedade, que vão desde a área financeira. Basta pensar na análise de detecção de fraude, sempre que nós fazemos transações bancárias, onde temos alguns milissegundos para decidir. Estamos a falar nas redes inteligentes de energia, estamos a falar na otimização das cadeias de fornecimento. Sabemos hoje em dia, durante o Covid, o impacto que isso teve, o conseguir otimizar e decidir em tempo real, gerir as frotas, ter os carros inteligentes que cada vez mais recebem informação em tempo real.
Mas depois podemos ir também à parte mais avançada, onde a componente de tempo real associada a machine learning, por exemplo, para conseguir perceber o comportamento de um cliente dentro de uma loja, para fazer análise em tempo real, preditiva sobre os dados de um paciente, prever, por exemplo, um ataque cardíaco. Obviamente que eu não quero fazer isso 10 minutos depois ou 1 hora depois. E, portanto, eu diria que existem vários são os cenários que vão muito além apenas de informação pública, que vão a todos os setores da sociedade. Sabemos que hoje em dia muita desta informação reside na cloud, mas também sabemos que cada vez mais que os dispositivos que estão no edge são dispositivos inteligentes, e são dispositivos cada vez com maior capacidade de processamento, cada vez com maior capacidade de gerar informação, e portanto quando olhamos para este mundo, as soluções de análise em tempo real têm que conseguir lidar com estas duas grandes extremos. Por um lado, a cloud centralizada, escalável, segura, e, por outro lado, dispositivos, sensores cada vez mais inteligentes com capacidade de produção e de análise de informação em tempo real. Obviamente que isto é potenciado pelo 5G, já falámos. O tema da inteligência artificial é um dos grandes vetores de aposta, uma das grandes tendências, porque muita desta informação não é apenas para fazer análise descritiva do que está a acontecer, mas é para poder prever o que é que vai acontecer. E em muitos destes cenários, o caso de fraude, mas pensem num cenário de otimização do tráfego numa cidade, pensem no cenário de logística, muita desta informação que vem do IoT vai precisar dos dados em tempo real, vai precisar de decisão em tempo real. Sabemos da minha experiência diz-me que não é fácil, efetivamente existem aqui desafios ao nível das plataformas, ao nível dos dados, ao nível da tecnologia e também ao nível das competências. E, portanto, ao nível dos dados, desde logo, porque estamos a falar num paradigma que é diferente de uma simples base de dados. Quando estamos a falar de dados em tempo real, de time series, de janelas de dados, eu não estou a fazer uma query de hora a hora a uma base de dados, eu estou a processar dados a cada milissegundo e cada vez me chega um novo evento. E, portanto, as aproximações de integração de dados, o típico ETL, é bastante diferente quando falamos em dados em tempo real. Por outro lado, também a tecnologia. Não estamos a falar de tecnologia tradicional de base de dados ou de big data ou de data lakes, que é uma parte da arquitetura, mas estamos a falar de conseguir fazer análise e processar sinais em tempo real e conseguir fazer queries temporais, georreferenciadas, e, portanto, a tecnologia aqui também vai mais além. Não é simplesmente ter um relatório ou em Power BI ou em Tableau ou noutra tecnologia mais de Business Intelligence, é irmos ao tema da ingestão dos dados e depois também como é que eu atuo. Porque a atuação é um ponto fundamental nesta tecnologia, é o final da cadeia, mas é para atuar em tempo real. Portanto, não faz sentido, como eu vejo muitas das vezes, estar a escolher uma solução de análise em tempo real e depois eu tenho a integração de dados de hora a hora. Não é esse o tema. Portanto, eu tenho que conseguir ingerir os dados, processá-los e conseguir atuar em poucos segundos ou em alguns milissegundos. Esse é um tema também que coloca aqui desafios ao nível da tecnologia. E depois ao nível das competências, ao nível das pessoas que realmente têm que desenvolver estas soluções, porque estamos a falar de soluções um pouco mais avançadas, estamos a falar de soluções que implicam o processamento de time series, implicam os conceitos que eu vou passar por lá, que não são os conceitos normais e tradicionais de Business Intelligence ou de base de dados. Estamos a falar de Complex Event Processing, estamos a falar de processamento de data streams, e, portanto, também aqui é um ponto fundamental, e quando integramos isto com o componente, por um lado de BI, com o componente de Machine Learning, por outro lado, onde eu quero ter algoritmos preditivos a serem invocados em tempo real, também nos coloca aqui desafios diferentes. E o segundo, e talvez também muito importante, tem a ver com nós partilhamos esta informação. O Dados.gov tem esse ponto fundamental, disponibilizar os dados através de APIs. Aqui estamos claramente a falar de grandes volumes de informação que estão a mudar rapidamente, não é para eu fazer um download ou fazer uma integração de dados diária, estamos a falar de segundos, estamos a falar de milissegundos, e, portanto, também aqui é preciso pensar na forma como vamos trocar esses dados, nas APIs que vamos disponibilizar, como é que eu lido, por exemplo, com a perca de eventos, como é que eu lido com eventos duplicados, como é que eu lido com informação de referência que eu quero colocar aqui. Portanto, também aqui existem desafios, e eu deixo só este slide aqui.
Olhando para o caso em particular do real-time, alguns conceitos e também tecnologia, porque eu acho que é importante ter os conceitos muito bem arrumados para percebermos o que é que podemos tirar daqui e o que é que as organizações podem tirar daqui. E como vos disse, quando falamos de real-time, estamos a falar nestes 3 pontos. Todos eles são fundamentais. A forma como nós coletamos os dados, não é um processo de integração diário ou de hora a hora com uma ferramenta de ETL. Estamos a falar de conseguir coletar em tempo real eventos que chegam numa stream contínua de eventos. Portanto, claramente este é um ponto. A componente analítica também é muito relevante, porque eu não tenho um relatório que é refrescado de hora a hora. Eu tenho que conseguir ter um dashboard que em tempo real, de segundo a segundo, me consiga dar as alterações, me consiga dar alarmística. E depois as ações. E as ações são muito importantes porque isto é de onde passamos do mundo da analítica para o mundo operacional, para os mundos dos processos de negócio. Se eu estou a fazer otimização de tráfego, provavelmente eu quero que muitos dos resultados desta análise vão alimentar o meu sistema de tráfego dentro da cidade. Se eu estou a olhar para uma cadeia logística, eu quero que em tempo real eu consiga interagir com a minha frota. E, portanto, o tema das ações é muito importante e todos eles estão a falar num domínio temporal dos segundos ou dos milissegundos. E, portanto, se eu, em algum destes pontos, por exemplo, na área de ingestão, estou a fazer isto hora a hora, não posso estar a falar de análise em tempo real, porque os dados já ocorreram há uma hora atrás. E, portanto, também é preciso ter em atenção isso. Realmente, o que é que eu estou a fazer em tempo real? São estes 3 componentes. Eu preciso tomar a ação em tempo real. Então, se eu preciso estar a tomar a ação em tempo real, eu tenho que preparar todo este pipeline de informação para conseguir atuar em tempo útil. E existem diferentes tipos de processamento em tempo real. Eu deixo só aqui estes 3, porque muitas das vezes isto também gera alguma confusão. Estamos a falar de dados em tempo real, como o exemplo que vos dei da análise de fraude em transações bancárias. Obviamente aqui temos alguns milissegundos para atuar. Se estivermos a falar nas redes de energia, estamos a falar de alguns milissegundos para atuar, mas depois temos algumas ações onde nós chamamos de near real time. Se calhar eu tenho alguns segundos para tomar uma decisão. Se me atrasar 2 segundos, se calhar isso não tem assim um grande impacto. E, portanto, é bom distinguir isso, porque isso pode nos levar a soluções tecnológicas distintas. E depois, obviamente, a componente de batch, e aqui, obviamente, estamos a falar de típica integração de dados de sistemas de ETL ou DLT, onde eu processo os dados em batch, de hora a hora, diariamente, tipicamente grandes volumes de dados, onde eu tenho estas janelas de processamento. Deixar-vos aqui também um conceito muito importante, este conceito de Complex Event Processing, que tem uma teoria toda ela por trás para a análise de streaming de dados, no fundo, como é que eu processo eventos em tempo real, não é apenas com uma query como eu faço tipicamente numa base de dados, e portanto isto tipicamente envolve combinar dados de múltiplas streams de dados que vêm de uma stream com dados de referência e estar constantemente a fazer esses cálculos para detectar padrões. E isso leva-me a um segundo conceito também muito importante, que são as arquiteturas Lambda, para aqueles que já ouviram falar. Estamos a falar tipicamente de uma solução. O Lambda vem, no fundo, de ter estas duas ramificações, onde eu recebo dados em tempo real, passo por uma componente mais de batching, no fundo a camada fria, como muitas das vezes chamamos, onde nós processamos a informação diariamente, de hora a hora, e depois temos uma camada serving layer, onde nós vamos tratar depois da análise. Esta camada processa grandes volumes de informação, mas não os processa em tempo real. E, tipicamente, o que acontece é que esta informação é armazenada em bases de dados, é armazenada em sistemas de Big Data, tipicamente, se estivermos a falar de muita informação, que eu depois uso para a camada analítica. A segunda layer, a speed layer, ou seja, a camada quente, a hot layer, também muitas vezes chamada ou denominada assim, tem por objetivo receber os dados em streams de dados e aí sim ter uma visão em tempo real. Ter uma visão em tempo real e ter o cálculo e o processamento em tempo real sobre estes eventos. E como é que estes eventos vêm? Estes eventos, se vocês olharem aqui, no fundo são processados de forma como se fossem contínuos. Eu tenho imaginem um eixo temporal e ao longo do tempo eu vou tendo eventos, imaginem neste caso, tweets que são feitos numa rede social. E, portanto, o que eu faço é ter uma janela de processamento e essa janela de processamento é uma janela dinâmica, é uma janela que vai avançando ao longo do tempo. E, portanto, essa janela, existem vários tipos de janelas com dimensão fixa e que vão contando o número de eventos numa janela. Imaginem o cenário desta Open Window em que eu quero saber o número de tweets nos últimos 10 segundos.
Portanto, eu vou, e todos os 5 segundos eu vou contabilizando os tweets para trás, nos últimos 10 segundos, e reparem que o contabilizar, eu estou a fazer, no fundo, uma query aos eventos em tempo real. Se calhar já não tenho aqui os eventos de há 2 dias atrás, eu não estou a fazer uma query a uma base de dados, eu estou a fazer uma query a eventos que estão, no fundo, em memória, e que eu vou olhando uns segundos para trás, para fazer este tipo de agregações em tempo real. A linguagem que é usada muitas das vezes é a linguagem semelhante à que se usa para as bases de dados, mas o princípio é muito diferente. E, portanto, estas são as janelas típicas. Imaginem que eu quero contar o número de carros que passa numa portagem. A cada 10 minutos eu quero saber qual é a média de carros dos últimos 10 minutos. Ou eu quero saber, com esta janela que está aqui, a tumbling window, eu quero saber qual é a distância média, o tempo médio entre 2 carros. E quer estar constante, aliás, com a sliding window, saber qual é o tempo médio entre 2 carros. E, portanto, sempre passa um carro, eu começo a contar o número de segundos até passar o segundo. E calculo este tempo. E, portanto, é este tipo de cenários que são cenários de análise em tempo real. Tipicamente nós chamamos time series. Porquê? Porque todos eles têm uma marca que é o tempo que ocorrem. E em cima desse tempo que ocorrem, a seguir levam informação de negócio, aquilo que é chamado o payload, e que, portanto, eu consigo depois interpretar essa informação, seja para contar tweets, seja para contar o consumo de energia, seja para contar o número de carros que passam numa portagem. Portanto, os exemplos são inúmeros. São inúmeros. E quando falamos de cidades, quando falamos de saúde, quando falamos de planeamento, muitas destas áreas, se tiverem acesso a esta informação em tempo real, para fazer a otimização, sem dúvida alguma que são a diferença. E, portanto, quando olhamos para uma arquitetura, e deixem-me passar aqui diretamente para a tecnologia, quando olhamos para uma arquitetura, e eu aqui tenho um exemplo de uma arquitetura Microsoft, mas se vocês pegarem noutros providers cloud, os componentes mudam o nome, mas se calhar são bastante semelhantes em termos de grandes módulos de funcionais. Portanto, claramente uma área importante para ingerir informação, seja ela informação que está na cloud, informação que vem de sistemas ou informação que vem dos sensores. Portanto, essa é uma parte muito importante. Tipicamente, essa informação é guardada num data lake e é em cima deste data lake que depois vamos usar, tipicamente, sistemas de Big Data para processar esta informação, que eu depois vou usar para relatórios e para partilhar essa informação. Isto é uma arquitetura típica de Analytics, não tem aqui especificamente o tema de real-time. Quando nós pensamos em real-time, alguns destes componentes são bastante importantes. E, portanto, eu aqui, e desculpem ir ao detalhe, mas este é o slide mais técnico que eu tenho aqui, é muito importante vocês verem como é que isto muda num cenário de real-time e com uma arquitetura de Big Data. Na verdade, e se eu olhar aqui para nomes de produtos, aquilo que eu faço é ingerir tipicamente os dados que vêm dos sensores de IoT das várias plataformas, passam por um ingestor em tempo real desses eventos. Muitos desses eventos são colocados diretamente numa base de dados, neste caso no Synapse, mas podem depois alimentar um sistema de divulgação massiva de informação em tempo real e podem alimentar aplicações de negócio em tempo real. E, portanto, estas aplicações de negócio que vocês veem aqui são aplicações de negócio em tempo real. Não estamos a falar de dashboards, estamos a falar, imaginem, de um bombeiro que precisa de saber onde é que houve um incidente nos últimos 30 segundos, ou quer ter um mapa com essa informação em tempo real, então eu vou pegar na informação que faz este fluxo todo, do Event Hub que passa pelo Synapse, pelo Cosmos, e isso aqui vai ter a aplicação. E, portanto, isto é aquela camada quente da Lambda Architecture. Obviamente que eu posso pegar nesta informação, colocá-la dentro de uma base de dados e, em cima desta base de dados que estão aqui, usar Machine Learning, usar toda a informação que foi colecionada no último ano ou no último mês, com os dados detalhados, para depois aplicar algoritmos mais avançados, mas que não são em tempo real e que eu vou usar para dashboards depois, dashboards mais analíticos, modelos de Machine Learning. Mas é muito importante perceber que existem estes dois flavors, digamos assim, um muito mais de Big Data e de Data Warehouse e de Analytics, outro muito mais de real-time, onde eu tenho que fazer estes cálculos, como vocês viram no slide anterior, onde eu tenho que fazer estes cálculos em tempo real de todos os eventos que vêm. Aqui vocês depois podem ver, dentro do Power BI, existem um conjunto de artefactos sobre isso, eu não vou aqui alongar sobre isso, dizer-vos talvez o mais interessante para quem depois tem que fazer estes desenvolvimentos é poder fazer esta configuração e esta análise, para aquelas janelas que eu vos estava a dizer há pouco, poder fazer isto visualmente e, portanto, poder pegar nos eventos como vocês estão a ver aqui, que estão a chegar em tempo real
neste caso é o Power BI, mas podia ser outra ferramenta. Cá está sempre com o timestamp, como nós chamamos, e depois isto é portagens, vocês vão ver aqui o valor das portagens, e qual é a portagem, qual é a matrícula, a data que foi feito, e depois em cima destes eventos em tempo real eu vou conseguir agregar, vou conseguir contar tempos, vou conseguir fazer join, conseguir comparar se está acima ou abaixo de um threshold, e obviamente no final do dia eu tenho aqui uma tabela de saída que eu posso usar para fazer os meus dashboards. E eu aqui, antes mesmo de terminar, queria-vos dar aqui um exemplo, uma pequena demo do que é possível fazer, e deixem-me só ver. Imaginem este exemplo, e o professor Miguel Neto conhece-o bastante bem, porque nós trabalhámos juntos nele já em 2018, que é um exemplo em que nós pegamos em todas as ocorrências de incidentes por Lisboa. E, obviamente, eu estou-vos a dar um exemplo da analítica pura e dura com modelos de machine learning. Mas o que eu gostaria era não ter este dashboard, como vocês estão a ver aqui, eu posso estar a olhar para o número de incidentes que ocorreram por meses, por dia da semana, por hora, por tipo de dados. Provavelmente, se eu for aqui ver os incêndios, eu vou ver que tenho muitos mais incêndios durante o verão do que durante o inverno, ao sábado. Tudo isto é análise descritiva, tudo isto não é análise em tempo real. Obviamente que eu tenho um mapa onde posso depois ver esta informação, a localização das ocorrências, mas o que eu gostaria não era ter uma coisa deste género, era conseguir ir buscar esta informação em tempo real, e em tempo real não só ter um dashboard, mas conseguir passar isto, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros Chapadores em Lisboa. Portanto, aquilo que é possível fazer hoje em dia, imaginem que são disponibilizados todos estes incidentes em tempo real. Imaginem que eu tenho aqui esses eventos como eu estou a simular aqui, não é mais do que uma aplicação que eu tenho a correr na minha máquina, onde eu estou a colocar toda a informação em tempo real, e em cima desta informação em tempo real, o que eu gostaria muito de ter era algo como o que vocês estão a ver aqui, que não é mais do que um dashboard sem qualquer programação, em tempo real, onde eu consigo estar a olhar para múltiplos indicadores em simultâneo. E muitos destes indicadores, neste caso que eu estou a fazer, obviamente estão a ser simulados nesta aplicação, mas eles podem vir através de qualquer API REST. E, portanto, eu gostaria muito, e deixo esse desafio aqui para o António e para o João, poder pegar nestas feeds de dados que vêm do portal do Dados.gov, do portal de dados abertos, e integrá-las no meu processo de negócio. Portanto, ter uma API onde eu posso ir buscar esta informação e conseguir muito facilmente trazê-la para dentro da minha aplicação, e agora sim conseguir chegar aqui a um dashboard destes e conseguia animar e ver em tempo real o que é que estava a acontecer. As tecnologias estão por trás hoje em dia, eu estou-vos a dar o exemplo da Microsoft, que eu conheço melhor. Estes exemplos são muito interessantes, como vocês estão a ver aqui, porque a forma como eu configuro isto, os campos, tudo isto é visual, e, portanto, eu não tenho que estar a programar nem a desenhar queries. Eu posso simplesmente chegar aqui e ver todas as transformações que podem ser aplicadas. Posso chegar aqui e ver um preview dos eventos que estão a chegar. Eu não tenho nenhuma base de dados por baixo, portanto, eu estou a ver os eventos que vêm em tempo real e que, neste caso, me estão a chegar a uma API na cloud no Power BI. Portanto, eu diria que estes são pequenos exemplos daquilo que pode ser feito hoje em dia. Porquê? Porque no final do dia eu quero que o analista de negócio consiga pegar nestes dados e consiga fazer um dashboard como este está aqui, ou consiga olhar para uma rede de energia elétrica como aquela que vocês estão a ver aqui e consiga ver em tempo real o que é que está a acontecer, e estes dashboards, todos eles, serem analisados em tempo real. Portanto, existem N cenários onde o valor acrescentado que eu trago de trazer esta informação é enorme. Portanto, é muito importante garantir que depois temos esta tecnologia, estas APIs, e conseguimos colocar isto nas mãos de alguém que hoje em dia entende muito bem o cenário, mas tem muita dificuldade em chegar à tecnologia e a implementar, porque, como vos disse, existem aqui um conjunto de conceitos que são conceitos diferentes daquilo que nós estávamos habituados. E, portanto, eu terminava aqui, deixo-vos aqui depois na minha apresentação um slide com alguns exemplos que eu vos queria passar. São exemplos importantes, vocês depois quiserem ver, seja em termos de arquitetura, seja em termos de como é que eu configuro estes pipelines de streaming, e como é que eu crio dashboards de tempo real, e que depois posso usar em cima destes dados públicos, muitos deles, mas que têm que suportar esta capacidade de terem feeds em tempo real. Muito João, obrigado. eu termino aqui. Espero não ter passado o meu tempo, não passei.
Muito obrigado, Manuel. Agradecer-te desde já pela excelente apresentação, sobretudo por trazer tantos temas e tão interessantes neste curto espaço de tempo. É importante nós termos contacto com estas abordagens e com este universo da tecnologia, nomeadamente aqui mais dirigido aos dados em tempo real. É um tema que nos interessa bastante na administração pública. Para vos dar um exemplo, nós estamos num mundo cada vez mais digital, digitalização de serviços, e é muito importante que a administração pública efetivamente possa percorrer este caminho de cada vez conseguir desenhar serviços e dar informação relevante aos cidadãos e às empresas para a tomada de decisão, nomeadamente a que loja do cidadão ou que espaço do cidadão que se podem dirigir de acordo com combinando dados, por exemplo, com o trânsito, combinando com outro tipo de dados que ajudem a essa decisão, tempo de espera e tudo isso. O Manuel falou aqui nas redes sociais, por exemplo, é extremamente importante poder combinar dados relacionados com o facto de haver o nível de satisfação com um determinado serviço. Eu peço desculpa que eu estou a receber aqui mensagens a dizer que eu não estou com câmara, mas eu efetivamente estou com câmara. Não sei o que é que se passa, mas eu estou com câmara. Não sei, podem confirmar se estão a ver? Estamos, João. Ok, peço desculpa. Estava a dizer, é extremamente importante, por exemplo, conseguir combinar dados de nível de satisfação com determinados serviços na administração pública, como, por exemplo, uma análise do que as pessoas escrevem nas redes sociais sobre esses serviços. E isso vai ajudar, com certeza, a desenhar melhores serviços, a adequar melhor as respostas. E tudo isto é importante, mas obviamente que é importante observando as melhores práticas do que é feito na administração pública e no setor privado, não ter medo de olhar para o setor privado e do melhor que é feito com o uso da tecnologia, nomeadamente nesta questão dos dados em tempo real. Pronto, não me alongando muito mais e passando aqui a palavra ao professor Miguel Castro Neto, como eu vos tinha dito no início da minha intervenção, tem aqui um desafio interessante que é explorar os caminhos da avaliação do impacto e da abertura de dados, quer impacto a nível económico, quer impacto a nível social, quer outros. E sem mais demoras vou passar então a palavra ao professor Miguel Castro Neto. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. João, sempre um prazer juntar-me a um evento da Agência de Modernização Administrativa, especialmente num tema que eu próprio também tenho tido a oportunidade de vir a advogar nos últimos anos e mais recentemente a poder colaborar com a Agência de Modernização Administrativa em alguns projetos em concreto e alguns deles já com resultados palpáveis que também espero conseguir mostrar nestes 20 minutos que me disponibilizaram para fazer esta intervenção. Deixem ver se eu consigo, então, apresentar. Muito bem. Então, o tema desta intervenção é a avaliação do impacto da abertura de dados na sociedade. E como estava aqui assim entretido a ver a apresentação, não resisti a fazer uma coisa que todos nós achamos que não se faz, não se deve fazer, mas não resisti. E, portanto, eu fiz aqui assim um screenshot do António. Muito parabéns pela apresentação, António, muito obrigado. Especialmente porque havia aqui assim umas coisas que eu queria aproveitar, em particular relativamente aos dados abertos. Este slide tem aqui assim 3 aspectos que para mim são cruciais na discussão que eu gostaria de dar o meu contributo. O primeiro é que os dados abertos não são apenas dados que são disponibilizados de forma gratuita e podem ser reutilizados para qualquer propósito, mas para cumprir essa ambição, eles têm que ser efetivamente legíveis por máquinas, acessíveis através da APIs, para nós conseguirmos explorar o potencial que eles efetivamente têm de alavancar vários benefícios, como irei referir em breve. O segundo é que houve uma alteração à Diretiva Europeia para os Dados Abertos, que introduziu esta questão dos conjuntos de dados de elevado valor. Estes dados de elevado valor resultam de uma avaliação que também é feita pela Comissão Europeia, de que um primeiro momento em que o foco eram os dados abertos da administração já não é suficiente para nós conseguirmos extrair o valor potencial que os dados abertos que nós, conforme muito bem referiu aqui assim o Manel Dias, que nós podemos recolher, quer dos sistemas transacionais, dos sistemas operacionais das organizações, quer dos sensores, do IoT,
da internet de tudo, quer também aqueles que são gerados pelas próprias pessoas de forma ativa ou passiva. E, portanto, o desafio é imenso e não para de crescer e é como um comboio em alta velocidade que quando nós achamos que estamos quase a apanhá-lo, ele de repente já está noutra estação e nós temos que fazer um esforço adicional para não perder esse comboio. E isso leva-nos ao valor que era o que nos trazia aqui hoje. Um primeiro aspecto que eu gostaria de referir, que é muito relevante, porque nós temos tido projetos na área de dados abertos, aqui na Nova Information Management School, mais em particular no laboratório Nova Cidade Urban Analytics Lab, que lidero, em que temos vindo a trabalhar com várias organizações, a administração, mas não apenas municípios, mas, por exemplo, até o próprio Ministério da Defesa, em que também no Ministério da Defesa querem e têm intenção, será muito brevemente entrará em produção, um portal de dados abertos. Isto quer dizer o quê? Que em qualquer organização, independentemente de existirem ou não iniciativas de dados abertos, há sempre, digamos assim, um contínuo entre os dados que são efetivamente tornados disponíveis e abertos e aqueles dados que não podem ser tornados disponíveis e abertos, quer porque fazem parte do segredo do negócio, quer porque são dados sensíveis, quer porque temos que cumprir os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e, portanto, há todo digamos assim, este espectro de dados, desde os dados que ficarão sempre fechados até os dados que nós esperamos vê-los abertos o mais rapidamente possível. E, portanto, esse é o primeiro ponto, que era quando nós advogamos a abertura de dados, temos noção que nem todos os dados poderão eventualmente chegar a estar abertos, embora também temos noção que muitas vezes dados que já deveriam estar abertos continuam fechados. E quanto aos benefícios, tipicamente nós apontamos para 4 tipos diferentes de benefícios. Um primeiro que é a transparência, ou seja, a expectativa é que à medida que nós abrimos os dados para a sociedade e para o mundo, há uma maior transparência sobre o que acontece na sociedade que nos rodeia, em especial, neste caso, na administração, no governo da nossa sociedade, das autarquias, da administração, do que for. Se há uma maior transparência, nós podemos ambicionar alcançar níveis mais elevados de participação, porque se há mais dados disponíveis, será possível nós produzirmos mais informação que alimenta os processos de participação, de discussão pública, de envolvimento dos cidadãos na construção das soluções que são adotadas, em sede das mais diferentes temáticas. Temos muitos exemplos com os orçamentos participativos e com os Fix My Streets, mas pode haver hoje em dia, por exemplo, este fim de semana em Lisboa, tivemos o Conselho dos Cidadãos. Cada vez é mais importante haver mais transparência, porque cidadãos mais informados podem colaborar mais ativamente na construção da nossa vida em comum e no desenho das políticas públicas e nas intervenções que vão sendo realizadas. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que mais dados abertos podem melhorar a eficiência dos próprios serviços, porque muitas vezes a eficiência de um determinado serviço não depende apenas dos dados que são geridos pela entidade que presta esse serviço. E, portanto, se nós pudermos ter, sei lá, se pensarmos nos serviços de higiene urbana, a otimização da recolha dos resíduos sólidos urbanos implica que quem faz a recolha saiba exatamente qual é o calendário cultural e de atividades que vão ter lugar. Sei lá, posso estar a pensar numa corrida popular ou numa festa ou num mercado numa praça pública e, portanto, nós temos que cruzar dados de várias origens e, portanto, temos que quebrar os silos de informação que muitas vezes existem dentro das nossas organizações e entre organizações para promover esta melhoria de serviços. Dito isto, não é menos verdade que se tudo isto acontecer, nós podemos ambicionar que estes dados que são colocados à disposição da sociedade para serem reutilizados, reaproveitados, transformados, podem induzir desenvolvimento económico. E aqui estamos a falar, efetivamente, de serem criados novos produtos e serviços com base nestes dados que vão sendo libertados. E se nós pensarmos um bocadinho,
Quer dizer, se eu, sei lá, agora pensando em Lisboa, isto é a capital, para nós que vivemos cá, parece-nos a capital mundial do turismo, tal a quantidade de turistas que neste momento já estão outra vez em Lisboa, mas se eu quisesse, se eu fosse um empreendedor, tivesse a criar uma startup, quisesse fazer aqui assim uma aplicação de lifestyle para dar informação aos turistas sobre o que é que eles poderiam fazer em Lisboa, eu não queria ter que criar a base de dados e carregar a base de dados com dados e manter a sua atualidade. Portanto, o ideal para mim seria poder ligar a minha aplicação a dados abertos, de APIs de datasets, em que me alimentavam com os museus, onde é que estão, o horário desses museus, os pontos de interesse, onde é que estão e a sua descrição e fotografias, a agenda cultural e, portanto, a minha ambição seria dedicar o meu tempo a criar valor sobre os dados que estão disponíveis e não gastar o meu tempo e os meus recursos a alimentar a base de dados e a tentar garantir a sua atualidade. E neste contexto eu partilhava uma aplicação que eu gosto sempre de usar como exemplo, que era esta aplicação inglesa, que era o Walkonomics, em que com base num dataset da infraestrutura verde de Londres, uns empreendedores criaram uma aplicação que estimava ou propunha o melhor caminho entre dois pontos, não com base na distância, no custo ou no tempo, mas garantindo que ia pelas ruas onde havia mais sombras, mais infraestruturas verdes, mais árvores, mais parques. E as pessoas, de facto, preferiam fazer o caminho por essas ruas e depois a seguir até fizeram novas versões sei lá, percorrendo ruas onde há lojas históricas, percorrendo ruas onde há restaurantes típicos e assim sucessivamente. E, portanto, para dizer que ao libertarmos estes dados, nós conseguimos também alavancar desenvolvimento económico. Numa perspectiva um bocadinho mais abrangente, o GovLab, que é um laboratório que trabalha estes temas em Nova Iorque, aponta-nos aqui assim 4 formas de como os dados abertos estão a mudar o mundo. Algumas delas partem do que eu já acabei de dizer, mas um melhor governo, portanto, mais dados abertos permitem efetivamente não apenas responder, ou por outra, termos uma maior monitorização de aspectos como a corrupção e uma maior transparência, e isso também permite melhorar os próprios serviços públicos que são prestados e, por conseguinte, a alocação de recursos que são sempre finitos. E, portanto, eu tenho mais dados, consigo construir soluções mais à medida das reais necessidades, quer no espaço, quer no tempo. A segunda medida tem a ver com o envolvimento do cidadão, isto, empoderamento das pessoas, dos cidadãos, e, portanto, cada vez mais elas querem estar envolvidas na construção da sociedade em que vivemos, dos espaços em que desenvolvemos a nossa vida no dia-a-dia, quer o trabalho, o lazer, o estudo, e, portanto, nós conseguimos, com mais dados abertos, mantê-los mais informados e trazê-los para uma cidadania mais ativa, em que eles próprios podem ser, no âmbito de uma coisa que se costuma dizer a ciência cidadã, eles próprios também podem ser fontes de dados que podem ser partilhados em formatos abertos para outros potenciais utilizadores na sociedade. Depois, uma parte de criação de oportunidades. E, portanto, de facto, e como veremos rapidamente, estes open data, também, estes dados abertos, também estão a criar novas oportunidades, estão a criar emprego, estão a gerar inovação, estão a gerar riqueza, sem dúvida nenhuma. E, por último, se conseguimos fazer isto tudo, conseguimos começar a resolver problemas públicos, ou seja, combinando dados abertos de várias fontes e formatos, nós podemos começar a construir também colaborativamente, ou seja, num processo de co-criação também ela aberta, encontrar novas soluções para problemas que nós temos na sociedade. E eu aqui assim iria apenas dar 2 ou 3 exemplos de um projeto que já foi aqui referido, que é o Urban Co-Creation Data Lab, em que trabalhamos com a Câmara Municipal de Lisboa, mas também com a Agência para a Modernização Administrativa, a ANEC, que é o fornecedor da plataforma de inteligência urbana de Lisboa, e o Centro de Supercomputação de Barcelona, experimentámos algumas abordagens analíticas suportadas por dados abertos para promover um melhor governo da nossa sociedade, neste caso concreto, da cidade de Lisboa. E muito rapidamente, eu dava só aqui 2 ou 3 exemplos, e portanto eles partem de dados que ou são abertos ou são dados que, pela sua natureza, têm alguma sensibilidade em termos de privacidade, estão só na esfera da Câmara Municipal de Lisboa, mas nós conseguimos, de facto, por exemplo, no caso da Gira, fazer algo como
não apenas perceber como é que funciona a tal analítica descritiva de como é que é o estado de utilização da rede de bicicletas partilhadas de Lisboa, mas dizer que nas próximas 3 horas, qual é que vai ser a procura de bicicletas nas diferentes estações, para garantir que nem um utilizador da bicicleta chega a uma estação e não a consegue parquear porque a estação está cheia, ou um utilizador quer uma bicicleta e chega a uma estação e ela não tem bicicletas disponíveis e, portanto, nós construímos este modelo que permite analisar a procura e fazer uma previsão. Sim? Miguel, desculpa interromper, mas eu só estou a ver slides, não sei se está a mostrar o dashboard. Estava sim, senhor. Muito obrigado, Manel. Isto é sempre a tecnologia, de vez em quando prega-nos estas partidas. Muito obrigado. Então, não era isto ainda. Está quase. É que isto está... Isto mesmo, que eu quero mostrar. Estão a ver um dashboard? Estão a ver um dashboard. E, portanto, estava eu a dizer que estávamos aqui assim a analisar a procura de bicicletas e nós conseguimos, com os dados de utilização da bicicleta, com dados meteorológicos, etc., ou seja, cruzando dados de várias fontes, construir um modelo que previa a procura das bicicletas nas próximas 3 horas para melhorar a gestão deste processo. Dizer que no âmbito do projeto, e nesta lógica de dados abertos, isto parte de dados que são abertos, nós construímos um modelo analítico, ele próprio está disponível no portal da AMA e da Câmara Municipal de Lisboa e do projeto, o modelo que foi desenvolvido e agora está a ser integrado na plataforma de integração urbana de Lisboa, não apenas para melhorar o que era até hoje a gestão operacional, ou seja, saber que bicicletas é que estão em uso em cada uma das estações neste momento, mas também conseguir fazer esta previsão. Eu deixava só mais 2 ou 3 exemplos de trabalho que foi feito. Por exemplo, prever a produção de resíduos sólidos urbanos em Lisboa. E, portanto, nós conseguimos, também com base nos dados disponíveis, conseguir prever para os circuitos de recolha de lixo indiferenciado em Lisboa, de fazer uma estimativa de qual é que seria a previsão de produção de resíduos sólidos urbanos nesses diferentes circuitos. Já agora, neste caso em concreto, eu chamava aqui a vossa atenção, não sei se estão a ver este gráfico aqui onde eu estou a passar o rato por cima, em que temos aqui uma linha vermelha, quando foi o lockdown, e o que aconteceu foi que o modelo, instantaneamente, a previsão e o observado, digamos assim, afastaram-se automaticamente um do outro, porque ao toda a gente voltar para casa, houve aqui assim um aumento dos resíduos sólidos urbanos produzido em casa e o nosso modelo não conseguiu reagir automaticamente, porque obviamente não estava preparado para responder a uma situação desse género. Fizemos também um modelo para o parking, eu não vou perder muito tempo neste modelo, mas tentámos analisar as condições que efetivamente poderiam levar à existência de estacionamento ilegal para apoiar a EML. Eu estava a ver, não era isto que eu queria, ver se eu consigo encontrar o que eu queria mostrar. Não estou a conseguir, porque é um caso muito, muito curioso, que é, se eu for o local com mais ilegalidades de tráfego, era a Avenida da Liberdade, e, portanto, não deixa de ser curioso que isso aconteça. A ver se encontrava, se conseguia navegar aqui, mas não vou perder tempo com isso. Mas depois, a seguir, quando nós estamos a fazer estes modelos, quando tentamos interpretar a realidade, depois ficamos sempre curiosos com o que é que isso quer dizer, porque no caso da Avenida da Liberdade, nós também chegámos à conclusão que havia esse elevado número de ilegalidades na Avenida da Liberdade, porque provavelmente é uma rua onde há muita polícia de forma permanente e, portanto, qualquer infração ao trânsito, ao Código de Estrada é proibido. E terminava com este, que era de tentar compreender a relação entre a infraestrutura rodoviária e a ocorrência de acidentes. Portanto, desde usando as características da infraestrutura rodoviária, a meteorologia, os dados históricos, e nós conseguimos efetivamente construir um modelo que é bastante interessante. Conseguimos identificar alguns pontos da cidade que são
bastante críticos em termos de ocorrência de acidentes. Um dos pontos mais críticos que nós identificámos nesta análise que fizemos foi no eixo norte-sul, quando se aproxima ali assim o Vale de Alcântara, que há um elevado número de acidentes, e depois nós fizemos uma análise do que é que isto significava, e uma das razões, quer dizer, uma das variáveis que está presente quando há acidentes em maior número é a existência de radares. E, portanto, os radares, como ainda não são em grande número, ainda são em pequeno número, normalmente temos as pessoas a andar em velocidade eventualmente excessiva e a travarem junto aos radares, e isso eventualmente pode explicar alguns dos acidentes. E neste caso em concreto, o que nós fizemos foi um simulador, nós temos um risco de probabilidade de ocorrência de acidentes e nós podemos fazer variar o número de faixas da estrada, a velocidade máxima, se tem radar ou não, se tem semáforos ou não, e perceber que impactos é que essas mudanças poderiam ter na probabilidade de ocorrência de acidentes naquele troço da ferrovia. Quer isto dizer o quê? Nós, com esta abordagem, conseguimos fazer duas coisas. Com esta abordagem, quer dizer, com este projeto, conseguimos fazer duas coisas que eram a nossa ambição. A primeira era nós conseguirmos ter um projeto em que nós explorávamos, digamos assim, a camada preditiva e não apenas a camada descritiva dos modelos analíticos, mas mais do que isto, construíamos modelos que a Câmara Municipal de Lisboa podia depois integrar na sua plataforma de inteligência urbana, e tudo isto está disponível sobre formatos abertos. Os dados que usámos, os modelos construídos e os resultados alcançados. Dito isto, esta ideia de partilha, nós hoje, à escala europeia, temos 1,5 milhões de datasets disponíveis, e há aqui uma virtualidade também muito interessante, já foi referida aqui pelo António, que era, hoje, quando a Câmara Municipal de Lisboa registra um dataset, automaticamente ele fica registado no dados.gov e automaticamente ele fica registado no Portal Europeu de Dados Abertos. E o desafio que nós enfrentamos hoje em dia é como é que nós podemos garantir que, se eu tiver a usar dados de Lisboa ou de Londres para um mesmo objeto, para uma mesma realidade, os dados são compatíveis, ou seja, eu posso agregar dados de Londres e de Lisboa porque o fenómeno é o mesmo e a estrutura dos dados é a mesma. E esse ainda é uma ambição ainda não alcançada. Quais é que são os impactos que nós hoje em dia já vemos? E estes vêm de um estudo recente feito pela Comissão Europeia no seu portal de dados abertos. Qual é o impacto económico dos dados abertos? O primeiro é que esta ideia dos dados de alto valor acrescentado que foram referidos pelo António no início, são efetivamente, têm um enorme potencial de criar valor para a sociedade, porque efetivamente traduzem um metabolismo dos territórios, da sociedade e das cidades, e portanto podem ser usados um bocadinho para dar resposta àquele desafio que o Manel Dias esteve a endereçar. Depois, apesar de nós já termos muitos dados disponíveis e com qualidade, nós ainda não estamos a alcançar o verdadeiro potencial do Open Data, dos dados abertos, porque efetivamente esta questão do cruzamento entre público e privado ainda é o desafio. A reutilização e a capacidade de compreender e criar valor com este potencial ainda é um desafio, porque não nos podemos esquecer que para fazer este exercício também são precisas competências e é preciso conhecimento, e uma coisa é um portal de dados abertos e outra coisa são soluções de produtos e serviços de informação. Temos que ter as competências para sermos capazes de transformar os dados em informação para eles terem valor para quem a eles acede. Depois, isto é um processo, digamos assim, e muitas vezes as organizações ainda não estão preparadas até para a própria governação destes dados, que ao fim e ao cabo são as fundações para podermos fazer esta jornada. Já existem muitas iniciativas específicas para tentar encontrar modelos de colaboração entre público e privado para promover esta criação de valor, mas eu considero que ainda estamos muito longe disso ser uma prática e somos confrontados diariamente com a dificuldade de efetivamente termos acesso aos dados que necessitamos. Muitas vezes o Regulamento Geral de Proteção de Dados é utilizado como um argumento para não partilharmos dados,
quando, no meu ponto de vista, o que acontece muitas vezes é que há um desconhecimento, digamos assim, devido a uma iliteracia jurídica do alcance do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que faz com que não se partilhem os dados e muitas vezes essa não partilha dos dados decorre mais de uma excessiva cautela e preocupação em não incumprir do que uma compreensão do que quer dizer o Regulamento Geral de Proteção de Dados e em garantir que esse regulamento não é um impeditivo à inovação e à criação de valor. Também, cada vez mais, as pessoas são elas próprias potenciais criadoras de dados, como eu disse, com a ciência cidadã, com o crowdsourcing de dados, que também pode alimentar este processo e que nós ainda continuamos a enfrentar muitos desafios em que podíamos ir mais longe na exploração destes dados que já temos e em construir abordagens pluridisciplinares, digamos assim, de reutilização dos dados, que, de qualquer forma, têm sempre que cumprir as tais preocupações de serem utilizações éticas, sustentáveis e adequadas ao fim que se pretende alcançar. Dito isto, só 2 ou 3 notas em números, digamos assim. De acordo com este estudo da Comissão Europeia, o mercado dos dados abertos está em acelerada expansão e, portanto, estima-se que até 2025 este mercado já seja da ordem das 3 centenas de bilhões, e, portanto, é um número absolutamente impressionante. O emprego nesta área também já está quase em 2 milhões de pessoas que trabalham nesta área em 2025, e espera-se que o aumento dos dados disponíveis tenha também um crescimento em linha com mais de 15% de crescimento. Estes dados abertos, depois eles próprios têm resultados em termos de ganhos de eficiência. E, de acordo com este estudo, a salvar vidas e, portanto, numa mais rápida resposta à emergência, devido a mais dados estarem disponíveis para melhorar a sua resposta, e, portanto, temos aqui, assim, até 200 mil vidas salvas. Poupar tempo, não é? 27 milhões de horas poupadas nos transportes públicos. Benefícios ambientais, 5,1 megatoneladas poupadas por redução do consumo de energia nos agregados familiares. E depois, obviamente, outras coisas um bocadinho mais distantes, mas também são relevantes, por exemplo, a utilização do Open Data para melhorar os serviços de tratamento e processamento de texto e de línguas com machine learning. Ainda na poupança de custos, poupanças na saúde pública, valores elevadíssimos nesse aspecto, os custos do próprio trabalho, por exemplo, reduzindo o tempo perdido no tráfego, nas deslocações casa-trabalho e trabalho-casa, as poupanças nas faturas de energia, por exemplo, com a produção de energia solar, e isso porque nós estamos a pensar que esses dados estão todos partilhados com as chamadas smart grids, e depois as poupanças no setor público, 1,1 bilhões de euros poupados por a redução de custos de tradução neste contexto. E por último, como é que isto se traduz nas poupanças, na sua utilização destes dados nas organizações? E, portanto, elas planeiam cada vez mais tirar partido dos dados abertos. As receitas, os resultados das organizações também são impactados pelos dados abertos, e isso é uma tendência de crescimento. E se muitas das organizações já criam dados internamente, apenas 58% publicam parte deles de forma aberta. Só para terminar, 2 ou 3 notas finais sobre o que eu disse. Quando se fala de dados abertos, há uma coisa muito importante, que são o número de estrelas destes dados abertos. E há organizações que dizem que a informação está aberta quando publicam um PDF, e por vezes o PDF até é uma imagem e nem sequer se consegue usar o texto que lá está. E, portanto, se é uma estrela, se é um PDF,
é 2 estrelas se é um fecheiro de Excel, é 3 estrelas se é um fecheiro estruturado, mas CSV, um formato aberto, é 4 estrelas se tem um Rich Document formato, ou seja, tem etiquetas que permitem identificar e ter metadados do conteúdo, ou então Linked Open Data, que é a ideia de, como eu disse, nós podemos ir buscar dados a Portugal, sei lá, e a França, sobre o mesmo assunto, e nós conseguimos ligá-los de forma automática, sem ser necessário qualquer intervenção humana, porque eles, de facto, possuem, digamos assim, a ontologia embebida nos próprios dados. Dito isto, eu trazia isto já tem uns anos, este parómetro, mas faz aqui referência a um aspecto muito importante, que é a questão da avaliação dos impactos, quer em Readiness Implementation e Impact, ou seja, se as organizações estão ou não preparadas e já têm portais de dados abertos e qual é o impacto. E o que acontece é que nas organizações, nos países que estão no topo deste ranking, o impacto acompanha a capacidade de o fazer acontecer. Mas à medida que descemos nesta lista, o impacto não acompanha a capacidade e a implementação. Quer isto dizer o quê? Que o que acontece muitas vezes é um fenómeno chamado open washing, em que as organizações lançam iniciativas de dados abertos apenas porque na checklist de boas práticas e sede de e-government devem ter um portal de dados abertos, mas efetivamente os dados que estão lá disponibilizados não têm qualquer impacto na produção dos benefícios que foram referidos ao longo desta apresentação. E, por último, o mais crítico de tudo isto, e voltando ao GovLab, é esta questão do Data Collaboratives. Qual é o modelo a que nós conseguimos chegar para que, de facto, seja possível ter os chamados Data Spaces, de que hoje se discutem à escala europeia, onde nós conseguimos encontrar plataformas de partilha de dados públicos e privados que estão associadas a modelos de negócios que permitem que isso aconteça. Ou seja, se no contexto da administração pública eu posso defender que os dados deveriam estar abertos porque são pagos com os nossos impostos, no caso dos privados, nós temos que encontrar um modelo de negócio que permita sustentar a abertura desses dados, que hoje são vitais para nós podermos extrair o valor potencial que os mesmos encerram, caso sejam colocados à disposição da sociedade. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Miguel Neto. Bom, eu, sem tirar muito tempo aqui ao nosso evento, eu queria destacar aqui um conjunto de coisas que foi dito nesta apresentação, porque nós, quando estamos habituados a ouvir falar em avaliação do impacto da abertura de dados, normalmente estamos habituados a coisas muito conceituais e é interessante percebermos que as coisas acontecem, estão a ser feitas com dados. E neste caso deste projeto do CD Lab, nós tivemos a oportunidade mais como observadores de acompanhar este projeto, que o professor Miguel Castro Neto liderou. Foi um desafio tremendo conseguir chegar a alguns dados. E o professor Miguel Castro Neto falou aqui num tema que é muito importante, que é o tema de alguns dados não poderem ser abertos. Agora, isso não foi um bloqueio ao projeto, não foi, esses dados foram incorporados, foi garantida a confidencialidade, mas produziram, combinados com outros dados abertos, eles permitiram produzir conhecimento suficiente para depois conseguir atingir estes dashboards com esta informação muito relevante. Por outro lado, sublinhar um último ponto relacionado com os modelos que criam aqui alguma inteligência com base no estudo de algumas variáveis que foram produzidos para a cidade de Lisboa, mas que, à semelhança dos dados que também são abertos, este nível de conhecimento também vai ser partilhado. Isso é muito importante, estão aqui hoje presentes muitas pessoas de outros municípios, é muito importante nós também termos a ambição de partilhar o conhecimento que é gerado no âmbito destes projetos, destes desafios, e todos possam beneficiar com esse conhecimento. O professor Miguel Castro Neto até fez o paralelismo entre Lisboa e Londres, mas podemos fazer o paralelismo entre Lisboa e outra cidade portuguesa, outro distrito. Nós temos em Portugal muitas câmaras municipais que já começam a fazer coisas muito interessantes com dados abertos, não só a Câmara Municipal de Lisboa, mas temos outros exemplos, temos Cascais, temos o Porto a começar a fazer, temos muitos outros exemplos, peço desculpa também não referi todos, mas pronto, era isto que eu queria destacar. Pois há aqui um conjunto de temas que também merecem ser destacados, se calhar mais no encerramento, para não tirar mais tempo aqui à sessão. Queria pedir então a ajuda do Rui e da Patrícia para partilhar aqui o ecrã com o nosso exercício colaborativo.
vou-vos já dar a explicação de como é que ele irá decorrer. Só queria validar aqui com o Rui e com a Patrícia se estamos dentro do tempo, se é necessário aqui alguma reprogramação para este exercício. Podem confirmar, por favor, Patrícia e Rui. Sim, teremos mais ou menos 20 minutos, está bem, João? Ok, muito bem. Pronto, então este exercício também aqui tem como objetivo poder incluir a participação de todos os que estão a assistir a este webinar. Nós não quisemos partilhar aqui as questões antes para dar aqui um pouco de destaque às apresentações que já tivemos, mas queríamos convidar para se poderem pronunciar aqui sobre um conjunto de questões relacionadas com as barreiras e com os ativadores dos dados abertos. Nomeadamente, queremos lançar aqui 5 questões. Como é que a disponibilização dos dados abertos à administração pública pode contribuir para a materialização do governo aberto? E se podem avançar com exemplos concretos, né, para este tema. Depois temos um segundo tema, uma segunda questão que tem a ver que dados do setor privado deveriam ser abertos para serem combinados com dados abertos do setor público, de forma a potenciar a capacidade económica e transformadora da reutilização dos dados. Uma terceira questão que se prende com em relação aos conjuntos de dados de elevado valor, em que áreas deveriam ser incluídas para além das que estão identificadas na Diretiva Europeia. Já na apresentação do António isso ficou referido. Nós temos os dados geoespaciais, observação da Terra e do ambiente, dados meteorológicos, estatísticas, nomeadamente estatísticas das empresas, dados das empresas e mobilidades, dados de mobilidade. E aqui o desafio é que outras categorias deveriam ser colocadas ou deviam ser contempladas neste âmbito dos dados abertos de elevado valor. Isto é uma questão muito pertinente porque mesmo a nível europeu, nos diversos grupos em que vamos participando, em que se discutem estes temas, não há um consenso para estas categorias. Ou seja, há países que defendem que devem ser incluídas algumas categorias novas, há países que defendem que devem cair algumas categorias. Obviamente que eu não quero alongar muito mais para também tentar não influenciar minimamente os vossos contributos. Depois, uma quarta questão é que iniciativas ou eventos poderão ser desenvolvidos para a promoção da cultura de dados abertos e reutilização de dados abertos. Este ponto interessa-nos particularmente porque prende-se muito com a nossa estratégia da AMA para as várias iniciativas que quer liderar para o portal de dados abertos, o dados.gov.pt. E, por último, se conseguem dar exemplos de oportunidades que estão associadas à exploração de dados em tempo real, que pode proporcionar para o futuro da tomada e para a tomada de decisão. Pronto. Todos estes temas, como vocês podem perceber, eles estão muito relacionados com alguns temas que foram abordados aqui hoje, nas apresentações que fomos ouvindo. E eu queria-vos convidar efetivamente para, junto da plataforma Padlet, que já foi, penso eu, partilhada o link convosco, vocês poderem adicionar os vossos contributos, os vossos exemplos, as vossas preocupações. Tem uma forma, não sei se vocês já utilizaram, mas é uma forma muito fácil, basta clicar no sinal mais para a questão que vocês querem dar contributos e dando aqui alguns exemplos. Nós já temos a ter aqui uma participação com alguns exemplos. E queria-vos convidar então nos próximos cerca de 17 minutos vocês poderem partilhar aqui a vossa opinião, dar o vosso contributo, que obviamente é muito importante também para nós, quer para ser incorporado neste webinar, quer depois também para ser incorporado na estratégia que queremos seguir para estes temas. Não querendo influenciar muito, como eu disse, as respostas, por exemplo, para a primeira questão, nós quando estamos a falar de como é que a disponibilização de dados abertos na administração pública pode contribuir para a materialização do governo aberto, isto é um tema que se prende muito com esta semana do OpenGov Week. Nós podemos estar a falar, por exemplo, de níveis de satisfação com determinados serviços públicos, podemos estar a falar com os fundos aplicados no âmbito do PRR, podemos estar a falar de outras questões ligadas com a transparência, e que algumas, inclusive, já se encontram a ser implementadas e que foram referidas, por exemplo, pela engenheira Sara Carrasqueiro e noutras intervenções, nomeadamente o portal Mais Transparência. Em relação à questão 2, que dados o setor privado deveria abrir, digamos assim, para serem combinados com dados abertos do setor público, de forma a que se possa potenciar a capacidade económica e transformadora da reutilização de dados. Aqui diria que nós não falámos muito hoje no tema dos reguladores, mas os reguladores possuem dados que são extremamente relevantes, nomeadamente a atividade das áreas que regulam. Os dados georreferenciados
são dados também uma enorme importância na tomada de decisão, obviamente, porque ajudam a georreferenciar a informação, que pode ser um fator crítico para a decisão e para serem combinados também com outros conjuntos de dados. A área da saúde aqui, obviamente, que tem um particular destaque nesta possibilidade de combinar dados dos dois setores, no sentido de poder também gerar conhecimento que seja relevante para a gestão de um conjunto de matérias nestas áreas. Depois, por exemplo, para a questão 3, mais uma vez a saúde pode efetivamente fazer parte das categorias que não estão contempladas na diretiva, mas é normalmente uma área que costuma ser destacada quando se discutem este tipo de matérias, porque são dados bastante importantes, nomeadamente agora com o tema da pandemia da Covid-19, nós todos nos habituámos a consumir quase diariamente indicadores estatísticos, a consumir gráficos, a necessitar desse tipo de informação, e isso é uma coisa muito positiva para estes temas dos dados abertos, porque efetivamente temos uma sociedade que despertou mais o interesse para estas matérias, de olhar para visualizações de dados, perceber como é que os dados efetivamente podem ser combinados, que dados é que não estão abertos e poderiam ser abertos. Isso claramente é um acelerador, quer da parte das entidades, quer da parte da academia, quer a parte de todo o ecossistema, mesmo pelos próprios cidadãos e das empresas, possa haver uma maior partilha de dados, reutilização de dados, e isso está claramente a ser visível na atividade que sentimos no dados.gov.pt. E depois, na questão 4, por exemplo, que iniciativas ou eventos poderão ser desenvolvidos para a promoção da cultura de dados abertos e reutilização de dados abertos. Aqui também é lançar-vos o desafio para que eventos é que vocês acham que devem ser dinamizados no sentido de poder promover a cultura, a abertura de mais dados, a reutilização de mais dados abertos. Este termo da reutilização de dados abertos muitas vezes é um termo que não é amplamente compreendido pelas pessoas que visitam o portal, quer o nosso portal, quer outros portais de dados abertos que existem em Portugal. E basicamente é importante haver essa consciência. O António referiu na sua apresentação a importância dos metadados. O professor Miguel Castro Neto falou do modelo, por exemplo, das 5 estrelas, que eu também já vou referir mais à frente, fazer um conjunto de considerações sobre o modelo, mas que é extremamente relevante para perceber a importância da qualidade, do que é que cada estrela adicional dá a estes conjuntos de dados para a sua utilização ou reutilização. Eu não quero aqui também falar de muito mais tipos de eventos para também dar essa liberdade à vossa participação. E depois, no fim, a última questão consegue dar exemplos de oportunidades que a exploração de dados em tempo real proporciona para o futuro e tomada de decisão. Já foram aqui abordados alguns exemplos hoje nas apresentações, nomeadamente aquela que foi feita pelo professor Manuel Dias, mas obviamente aqui a aplicação dos dados em tempo real, e vou acrescentar do Analytics em tempo real, importa imenso para a administração pública, quer a administração pública central, quer a administração pública local, para os municípios, outras entidades também do Estado e obviamente também setor privado, quando queremos chamar o setor privado, as pequenas e médias empresas, as startups, todo este tema dos dados em tempo real tem bastante importância. Pronto, não vos digo por enquanto mais nada, vou deixar então que continuem a responder aqui estes desafios. Nós temos aqui já muitos contributos. Queria também saudar esse aspecto.
Outro aspecto interessante também é que nós estamos aqui com os contributos, abrangem aqui todas as questões, ou seja, as questões todas estão a despertar esse interesse. Eu quero focar aqui alguns aspectos interessantes que estão a ser aqui dados, não posso obviamente focar todos, mas a questão, por exemplo, dos dados de e-commerce, nomeadamente aqui da CIBS, são dados que nós já tínhamos identificado como dados que são bastante importantes poderem ser, dentro da esfera do que é possível, serem abertos e poderem estar disponibilizados no dados.gov.pt, porque obviamente temos esse tipo de feedback dado também pelos próprios utilizadores. Muitas vezes pedem-nos este tipo de dados para poderem combinar com outros dados e fazerem reutilizações. Os dados do turismo, obviamente que são dados que também têm uma bastante importância, porque é um setor com elevada importância nas exportações, é um setor que tem bastante importância para a nossa economia e que obviamente são dados que sendo abertos e sendo combinados com outros também vão trazer aqui um nível de conhecimento muito relevante para este setor. Aqui a questão, por exemplo, em relação à pergunta 4, do partilha exemplos de oportunidades que a exploração dos dados em tempo real pode proporcionar, nós temos aqui vários exemplos, os dados do tráfego das infraestruturas de Portugal. Partilhar aqui, para quem não sabe, as infraestruturas de Portugal é daquelas entidades e são daquelas pessoas com quem nós temos uma colaboração bastante ativa, respondem muito aos desafios que são colocados, têm dados extremamente relevantes para serem abertos, e a maior parte dos quais, ou grande parte, já estão abertos. Há dados que obviamente não podem ser abertos. Eu vou-vos dar um exemplo que normalmente é dado pelas pessoas da Infraestruturas de Portugal, nomeadamente eles têm um conhecimento onde estão os painéis de azulejos a nível nacional. Podia ter interesse, obviamente, para as pessoas poderem visitar esses espaços, as pessoas têm esse interesse e conhecerem esses sítios, nomeadamente através de dados georreferenciados, mas por outro lado, essa informação decidiu-se ainda não ser aberta, porque por outro lado também pode provocar que haja o roubo desses azulejos e aqui atos de vandalismo e que ninguém quer. Pronto, é um bom exemplo para perceber que por um lado há interesse na abertura dos dados, por outro lado há algum cuidado na abertura, que informação é que estamos a prestar, porque obviamente se estes espaços não estiverem protegidos, podem-se dar estas situações. Os dados de meteorologia são dados extremamente relevantes, porque obviamente podem ser combinados com outros também e podem ajudar a tomar a decisão de uma pessoa ir ou não ir a um serviço, deslocar-se ou não àquela hora. Obviamente também são dados bastante importantes para o setor da agricultura e outros, para o próprio setor do turismo, que já foi aqui referenciado. Temos aqui os dados dos radares com um sorriso, porque obviamente que são também dados bastante importantes para ajudar as pessoas na tomada de várias decisões que têm quando frequentam determinadas estradas, e ainda bem que sim, porque obviamente ajudam a uma consciencialização que é importante nestas áreas. Depois temos aqui vários temas que são bastante atuais. O índice de especulação, por exemplo, em consumo de bens e serviços, é um tema bastante importante, bastante atual e que está muito ligado ao tema também da própria inflação. Está ligado ao tema da energia, dos combustíveis e outros temas que são extremamente atuais e que obviamente que a abertura de dados também vem trazer aqui um maior nível de conhecimento e maior transparência. Eu peço desculpa de não estar a referir todos os exemplos, mas realmente não temos este espaço, mas como eu disse no início da minha intervenção, nós vamos incorporar todos os vossos contributos para futuras sessões e para futuras atividades que queremos liderar no âmbito dos dados abertos para os próximos meses. Dar aqui um pouco de destaque também à última pergunta: que iniciativas ou eventos poderão ser desenvolvidos para a promoção da cultura e reutilização de dados abertos? É uma ideia muito interessante este primeiro contributo, a criação de uma comunidade de embaixadores. É algo que é importante poder existir uma figura, um conjunto de figuras, uma cara, pessoas que liderem um pouco estes temas e que nos ajudem a que estes temas possam ser promovidos. O tema da literacia ou da iliteracia, que até já foi abordado hoje, é um tema bastante importante. O tema da cultura, de se perceber porque é que é importante reutilizar dados. Antes disso, porque é que é importante estar
registado em portais de dados abertos e partilhar dados atualizados, com qualidade, que possam ser reutilizados. Por isso esta ideia da comunidade de embaixadores é uma ideia que obviamente também merece destaque. Depois, esta questão da simplificação da plataforma de dados do Instituto Nacional de Estatística, eu espero estar a entendê-la bem, mas é um aspecto importante que também merece destaque. O Instituto Nacional de Estatística, obviamente, pela sua natureza, é detentor de um conjunto de dados muito, muito relevante sobre as estatísticas em Portugal. Esses dados podem ser, inclusive, resultado do seu tratamento, da sua estruturação, eles podem ser consultados em dados que nem são dados portais de dados públicos, como é o caso do portal Por Data, que no fundo é aqui tornado possível através da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas que é um portal bastante importante, bastante relevante, porque traz essa estruturação de informação e que obviamente também ela deve ser combinada com o tema dos dados abertos. Esta questão dos webinars mensais de partilha de casos, quer dizer, eu acho que a sessão de hoje está a ser, espero que todos tenham a opinião que eu tenho, mas está a ser uma ação bastante interessante porque traz aqui contributos muito complementares e é muito importante poder replicar este tipo de sessões, de eventos, com outros também relacionados com dados abertos, trazer aqui muitos use cases, trazer outros temas aqui à discussão também é bastante importante. Aqui focar a primeira questão no pouco tempo que me resta, de como é que a disponibilização de dados abertos à administração pública pode contribuir para a materialização de uma administração aberta, com alguns exemplos concretos. Nós temos aqui dados de custo de execução de obras públicas que permitam aferir diferentes KPIs e desvios de execução. Eu acho que isto é um tema bastante importante, que contribui para a transparência e para o nível de conhecimento, obviamente. Temos aqui aquela questão relacionada com dados públicos, dados não pessoais, obviamente, sobre a certificação energética dos edifícios agregados, por exemplo, por subsecção estatística do Instituto Nacional de Estatística, que também é um tema bastante importante e que pode contribuir aqui para o desafio da transição energética, para a eficiência, para a redução de custos para a administração pública e não só. Pronto, é um tema bastante importante. Temos aqui um outro contributo, a disponibilização de dados abertos na administração pública pode contribuir para a materialização de uma administração aberta, desde que exista a capacidade para criar informação a partir dos dados disponibilizados. Isto é um tema bastante importante, porque obviamente têm que ser criadas as condições necessárias para que tudo isto possa acontecer. Como eu referi há pouco, eu acho que nós não devemos olhar para as barreiras com uma atitude de não podermos fazer as coisas. As barreiras existem, elas estão identificadas aqui com os vossos contributos e com certeza que existem outras, mas tal e qual como foi dado ali o exemplo do projeto do CDLab, muitas dessas barreiras foram ultrapassadas com muita resiliência, com um esforço enorme. Foram desafios muito difíceis, muitas vezes, de serem conduzidos. Nós observámos a evolução desse projeto, como eu disse há pouco, mas as coisas conseguiram-se e efetivamente esse espaço e essas evidências que estão a ser dadas vêm claramente contribuir para a queda de algumas dessas barreiras. Pronto. Eu vou passar aqui para a sessão, para a parte de encerramento deste evento, pedindo desculpa, obviamente, de não ter mencionado todos os contributos que foram dados e vou partilhar convosco. Eu não escolhi esses contributos por uma questão de interesse, foi mesmo uma escolha muito baseada, foi muito aleatória, para também não ter aqui algum tipo de julgamento na escolha dos vossos contributos, mas digo mais uma vez que todas as opiniões dadas vão ser lidas pela nossa equipa com muita, muita atenção. E antes de fechar aqui a sessão, queria fazer aqui um conjunto de comentários relacionados com o webinar em si, de hoje. Focar aqui um aspecto muito importante dado pela apresentação do António Soares, nomeadamente as ferramentas que vão ser disponibilizadas no portal de dados.gov.pt, algumas das quais que já estão disponibilizadas e que vêm aqui trazer para entidades, para pessoas que têm ainda uma baixa maturidade para o tema dos dados abertos e para a análise de dados, poderem fazer análises de dados, sobretudo exploratórias e descritivas, de uma forma muito rápida, e pensamos que isso é um acelerador
também para o registro de mais entidades, mais pessoas na comunidade, mais utilização de dados abertos, mais reutilizações. E isto tudo é feito em open source e é um aspecto importante. Dizer aqui um aspecto que está considerado na lei número 68, que é o aspecto das pessoas, das empresas poderem pedir dados que ainda não estão abertos ou pedir atualização de dados que estão desatualizados, e eles vão poder fazer isso via portal, essas questões às quais tem que ser dada a resposta por parte das entidades, ou seja, a entidade pode simplesmente dizer que não pode abrir esse conjunto de dados porque esse conjunto de dados tem informação sensível, porque esse conjunto de dados faz parte do seu modelo de negócio. Temos que pensar num conjunto de respostas que são tidas como aceites para a não abertura desses dados, mas é importante dizer que os dados devem ser abertos por defeito, a não ser que obviamente se possa dar uma justificação para que eles não sejam abertos. Sobretudo os conjuntos de dados de elevado valor. Focar aqui a importância dos temas à volta dos dados abertos em tempo real. Dados abertos não, os dados em tempo real podem ser abertos ou não, e do Analytics em tempo real. O que é que nos traz em termos de desafios futuros para o nível de conhecimentos que podemos estabelecer a partir dos dados e dos dados combinados, já foi muito aqui referido hoje, dados da administração pública e dados do setor privado, quer para o crescimento económico, quer para dar resposta a desafios no contexto social mais exigentes. Focar aqui um aspecto muito importante que o professor Miguel Castro Neto focou na sua apresentação, o exemplo que ele deu, para além de outros, sobretudo aquele exemplo do GovLab de Nova Iorque, que traz aqui a questão de como é que os dados abertos estão a mudar o mundo. Isto é um tema bastante importante, porque muitas vezes não é valorizado o tema dos dados abertos. E é importante olharmos para estes exemplos factuais que acontecem em cidades, em países que lideram muitos destes temas e que vão mais à frente do que outros países. É importante sublinhar isto. Sublinhar também outro aspecto da intervenção do professor Miguel Castro Neto, que é a iliteracia ligada aos temas dos dados. Muitas vezes confundir-se os aspectos do Regulamento Geral de Proteção de Dados como um identificador de uma barreira que está sempre à frente da disponibilização de dados abertos. Não tem que ser uma barreira. Antes, pelo contrário, é importante promover esta literacia. Nós também temos ações concretas para promover essa literacia, um glossário sobre dados abertos. Isto é muito importante para a comunidade das pessoas que nos visitam e que dão os seus contributos. E por fim, obviamente que me esqueci e não tenho tempo de todos os aspectos, mas por fim agradecer aqui ao Rui Carneiro e à Patrícia do LabX que nos apoiaram em toda a logística e organização deste evento e dos próximos que vão ocorrer. Agradecer mais uma vez a apresentação do António, agradecer a apresentação do professor Manuel Dias e do professor Miguel Castro Neto, e sobretudo também agradecer a vossa paciência, a vossa participação que ficou materializada aqui neste pequeno desafio colaborativo, e dizer-vos que nos orgulha muito o facto de nós, além de nos considerarmos parte do portal de dados abertos, nós também consideramos que temos uma mentalidade aberta e que ficou espelhada hoje neste webinar. A nossa colaboração com o professor Miguel Castro Neto, a nossa colaboração com o professor Manuel Dias e vice-versa, não é de agora, não é desta apresentação. Ela tem acontecido em muitos momentos e tem que se materializar em coisas muito concretas e que tem claramente promovido para o crescimento do portal, de todos os indicadores que vocês viram no início desta apresentação. E por fim, obviamente, agradecer a todos os que assistiram e dizer que a nossa disponibilidade é total para ajudar a compreensão de alguns aspectos relacionados com a lei, a ajudar o aspecto do registro das entidades para quem não está registada ainda, para ajudar a compreender os diversos níveis de maturidade que se podem ter com os dados abertos e sobretudo, convidar-vos a ver os tutoriais que já temos disponibilizados no YouTube e que permitem perceber como é que se pode registrar uma entidade, como é que se podem partilhar dados, como é que se podem fazer reutilizações de uma forma bastante simples e, obviamente, contando sempre com a vossa participação em futuros eventos e com a vossa opinião, que é muito importante, sobretudo com a vossa atividade no portal, que nos possam dar feedback das coisas que estão menos bem, das coisas que merecem melhoria. Mais uma vez, obrigado a todos. Não sei se ainda hei de passar a palavra a alguém, Patrícia ou Rui. Não, João, está fechado. Ok.
Então, uma boa tarde a todos e desejo uma excelente semana de OpenGov Week para quem vai participar noutros eventos e tudo a correr bem e pronto. E muito obrigado mais uma vez.